Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sua família, sua igreja. Aqui é o professor Marco Faleiro e estamos no curso de liderança na disciplina Introdução à Bíblia. Esta é a segunda AVA que você está a estudar. Nós vamos começar falando acerca do conhecimento, que em grego é a palavra logos, no sentido do que é palavra, porque a tradução exata é palavra, né? Então, se eu fosse traduzir diretamente do grego para o português, eu diria que logos é palavra. Mas é verdade que as palavras têm significados etimológicos, né? O significado da palavra. Então, logos também significa conhecimento. E o conhecimento, ele vem para libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, conhecer é ter conhecimento. Quer dizer, eu não tenho como conhecer sem ter conhecimento. Eu preciso de absorver conhecimento para conhecer. E eu não vou conhecer a verdade sem obter conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus ou de Deus. Porque Jesus é o Logos. Nós já vimos que a Bíblia fala lá em João, né? O apóstolo João fala que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Depois, no verso 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, fala: e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Logos? É Jesus Cristo. Está muito claro no texto bíblico. Jesus é o Logos. Então, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Então, você conhece a verdade e você é liberto. Mas o que é a libertação? É uma pergunta, né? Podemos pensar aí na ideia de ser livre, da cura interior, né? Uma série de coisas. Mas vejamos na Bíblia. Vamos seguir essa lógica bíblica, né? Através da própria Bíblia. Veja, a Bíblia diz em Salmos, no capítulo 34, no verso 7, o anjo do Senhor é sentinela. Então ele fica a observar ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, essa é a primeira verdade que nós temos que entender. Deus nos observa e é Deus que nos livra, né? Então, que nos traz libertação. Em 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, há livramento e liberdade através de Deus. O que é, então, esse livramento e liberdade? Nós já temos uma conclusão da própria Bíblia, mas vamos continuar. Aqui é que sua igreja constrói a doutrina. É lógico, analisando a Bíblia, que nós construímos uma doutrina. Nunca uma doutrina pode ser construída pelo que nós achamos ou do que nós ouvimos falar. Nós temos que buscar na Bíblia, como os bereanos, né? Que quando Paulo falava, eles iam olhar na Bíblia para construir ou para concordar com a doutrina que foi apresentada pelo apóstolo Paulo. Veja, analisamos o que a Bíblia diz, sempre na dependência do Espírito Santo, não é pela nossa capacidade intelectual. Ele usa a nossa capacidade intelectual, é diferente. Mas a dependência é do Espírito Santo. Então veja, a verdade liberta, essa é a verdade. Tem que ser a verdade, que provém de Deus. Mas como explicar ela? Aqui está o nosso desafio. Na verdade, eu poderia dizer o nosso grande desafio. Porque nós somos os hermeneutas, ou seja, nós somos os que interpretamos a Bíblia. A verdade está ali na Bíblia.
E ela tem que ser interpretada, ela tem que ser compreendida. Mas será que nós não podemos ter em nós pensamentos errados? Será que nós não podemos interpretar de forma errada por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa cultura? Então tem que haver uma atuação do Espírito Santo para retirar toda essa névoa, né? Toda essa obscuridade, até mesmo todo esse efeito que o pecado faz em nossas mentes, até cauterizando a verdade em nós. Para isto, precisamos de conhecimento, mas precisamos de conhecimento e poder. Poder que provém do Espírito Santo, não é da nossa alma. Nós temos que tomar muito cuidado com essa mensagem de autoestima, né? Até mesmo que fala que o homem pode tudo. A Bíblia fala lá em Gênesis que quando o homem se uniu para construir a Torre de Babel, Deus disse, eles podem fazer tudo. Isso é uma verdade, está na Bíblia. Mas a Bíblia falou, nós temos que agir, porque se o homem começar a confiar em si mesmo, sem confiar em Deus, ele pode fazer tudo. O que é tudo? Bom, a Bíblia fala tudo, eu não sei exatamente o que é esse tudo, né? É claro que não é tudo que Deus faz, isso é certo, porque Deus é Deus, o homem não é Deus. Agora, o homem pode fazer coisas na terra que é tudo. Bom, aí já entra a interpretação. Não vou entrar nesse aspecto. O fato é que depois a consequência do homem se achar Deus e capaz de fazer tudo foi o quê? Confusão. Né? Deus confundiu as línguas e os homens ficaram confusos. Eles não tinham capacidade mais de se comunicar entre si, porque eles pensaram que eram Deus, que poderiam fazer uma torre e alcançar Deus. É um absurdo da mente de um homem que às vezes até tem muito conhecimento, mas não tem a revelação de Deus, a verdadeira revelação de Deus. Sempre lembrando que um homem sem caráter, sem a natureza de Cristo, ele vai perverter, ele perverterá o conhecimento e não terá o poder de Deus em sua plenitude e santidade. Em Oséias 4,6 diz, eis que o meu povo está sendo arruinado ou destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque fostes negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, a lei, do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Tá? Essa é a versão King James atualizada. Veja outra versão de João Ferreira de Almeida, que é a que normalmente nós usamos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas o quê? Sacerdote ou líder do meu povo diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, porque também eu me esquecerei do que dos teus filhos, versão João Ferreira de Almeida. Então você vê que existe consequência para quem? Para a geração que você tem, seja os seus filhos naturais, seja os seus filhos espirituais. Você sabe que a Bíblia foi escrita em línguas diferentes da nossa? Quais? Deixa então só falar isso, que vai ser conhecimentos que vão sendo construídos aí para toda essa disciplina. É o hebraico e o grego, que nós chamamos grego koiné, que é o grego comum daquela época, né? Ele é diferente do grego que fala hoje. Mas são duas línguas que não é o português, é hebraico e grego. Né? Então o hebraico foi o Velho Testamento e o grego, teoricamente, o Novo Testamento. É certo que tem algumas partes em aramaico, mas nós vamos falar isso depois. Mas veja, esse texto está em hebraico, Oséias 4,6. Olha o texto em hebraico. É uma língua bem diferente, né? Bem diferente. Essas são letras hebraicas, eles leem de forma diferente da nossa, tá? Então é da direita para a esquerda. Agora veja o que eu coloquei aí. Se você quiser depois, você pode parar essa ava e ver com calma, tá? Vai ser rápido, mas veja, aí está palavra por palavra com a transliteração, que é na letra nossa. Transliterar é passar da letra que nós não conhecemos, né, uma outra letra,
por exemplo, tem o chinês, tem o árabe, né? E você passa para uma letra nossa, que é uma letra latina. Dá para a gente ler, né? Sempre lendo da direita para a esquerda, no caso do hebraico. Para um estudo assim, profundo do texto em si, nós precisamos de conhecimento da língua original, inclusive com a gramática. Você concorda com o que eu estou falando? Você viu o anterior, a parte anterior que nós falamos? Veja aí, olha isso aí. Dá para você entender isso? Veja isso antes. Dá para você entender isso aí se você não estudar, se você não gastar tempo? Isso é importante? Com certeza é. Talvez não seja para todos. Talvez nem seja para você que está a ouvir essa ava. Mas alguém vai ter que se dedicar, senão como é que a Bíblia teria chegado na nossa mão? Alguém se dedicou, alguém estudou, aprendeu. E eu posso aprender hoje? Claro que pode. Na verdade, hoje é muito mais fácil, porque tem a internet, tem muitos programas até em computador que facilitam. Tudo isso está disponível. Para que jogar fora? Por que não pensar que eu posso ter, ou que você pode ter? Talvez o Espírito Santo te diga que não é para você. Amém. Não é. Mas alguma coisa você vai ter que ter. É tão comum, às vezes você está estudando a Bíblia e você quer saber, e essa palavra? O que ela significa no original? Qual que é a palavra original? Quer dizer, a palavra da língua que foi escrito a Bíblia, né? Será que Deus não vai falar algo para nós através dela? Sim. É claro, conforme eu coloquei aí, nós estamos entrando no campo da hermenêutica, não é o assunto dessa disciplina, mas a gente acaba introduzindo, porque eu estou introduzindo a teologia, né? E hermenêutica é apenas um termo teológico, né? Ou científico, na verdade, porque a nossa hermenêutica bíblica tem outras hermenêuticas, né? Porque hermenêutica é interpretação de texto. Você aprende isso na escola, comum. Você recebe da sua professora um texto e você tem que interpretar ele, né? Então você recebe regras para interpretar esse texto. Isso, por exemplo, no mundo jurídico, eles têm que interpretar as leis. E nós? Nós temos que interpretar a Bíblia. Mas a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia não é um livro normal. Não é um livro que o mundo pode considerar como um livro igual a qualquer outro livro que foi escrito aí. Não. A própria realidade da ciência olha para a Bíblia com um êxtase, né? Com no mínimo assim, um interesse. Porque a Bíblia ela é um espetáculo. É o maior best-seller de toda a humanidade. Ninguém conseguiu fazer o sucesso que a Bíblia tem. Ninguém. Não existe um livro na história da humanidade, até os dias de hoje. E a Bíblia, detalhe, ela ainda continua a ser o maior best-seller da humanidade. Mesmo ela sendo atacada, sendo destruída, pessoas criticando ela, estudando todos os detalhes da Bíblia para ver se tem um errozinho. Os maiores cientistas, as cabeças mais inteligentes da humanidade, olharam para a Bíblia e falaram: olha que beleza. Alguns se dobraram diante dela, né? Como a maioria se dobrou dos grandes cientistas da humanidade. Outros tentaram de todas as formas provar que ela tem mentira, que ela erra. E não conseguiram. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é natural. Ela é espiritual. Olhe para ela, estude ela. Então guarde essa ava no seu coração. Os ensinamentos aqui falados. Aqui é o professor Marco Faleiro, no curso de liderança na disciplina Introdução à Teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.